Ganhar dinheiro consistentemente no longo prazo em bolsa tem muito mais a ver com ter um processo legal, bem desenhado e tenta, assim, acertar mais do que errar. Em vez de se preocupar com prever o futuro, a gente tem um interesse em estar à frente dos nossos peers, olhando o que de fato está acontecendo. Como é que vocês definem qual vai ser o tamanho do risco de alguma posição? Fala galera, hoje eu vim falar sobre fundos de ações com vocês e para isso eu não estou sozinho, é claro. Eu vim na Encore, um fundo novo no mercado, mas com bastante história para contar, e eles vão mostrar pra gente como os profissionais fazem investimento em ações. Então vem comigo que a Rico vai fundo nesse assunto. E para começar, eu tô aqui com o Braga, uma estrela do rock do mercado financeiro. Braga, prazer estar aqui, uma honra conversar contigo. Obrigadão, seja bem-vindo, Encore. Pô, obrigado. E para começar, para introduzir, explica um pouco quem é você e também quem é Encore, por que você montou essa gestora de ações. Legal. Bom, meu nome é João Luiz Braga, eu sou de Goiânia, vim morar em São Paulo tem muito tempo, em 97, e sou um cara muito apaixonado pelo mercado financeiro e faço bolsa há quase 20 anos, né? Sou um cara que acredito muito que investir em boas empresas, bem selecionadas, que tenha poder de compra, enfim, é um excelente jeito de você não só proteger seu capital, o seu dinheiro que você trabalhou para conquistar, como multiplicá-lo no longo prazo. Também conta pra gente por que você montou a Encore, por que você resolveu criar esse negócio. Bom, a Encore é o jeito que eu e meus sócios encontramos de perpetuar, fazer o que a gente ama fazer. Basicamente, fazendo a análise e gestão de fundos de bolsa com independência, que é o jeito que a gente acredita, e ter total liberdade de fazer o investimento da forma mais independente e isenta que a gente acredita que é a melhor forma. Uhum. Então, o fundo de investimento em ações, ele é um serviço, né? Um grupo de pessoas reúnem um dinheiro para contratar um profissional para aplicar o dinheiro deles e você tenta ali alcançar um melhor retorno então, para esses cotistas, esses seus clientes. Exato. E a beleza é o seguinte, o meu dinheiro, grande parte do dinheiro que eu também trabalhei para conquistar aí dos meus sócios está no mesmo fundo. Ou seja, quando o cliente ganha, a gente ganha junto, e quando o cliente perde, a gente perde junto, que é o conceito que é conhecido no mercado como skin in the game. Ou seja, a nossa pele também está em jogo. E para as 13 pessoas que não conhecem você no mercado, assim, o pessoal sabe que você gosta muito de música. Então explica qual que é o nome Encore, por que você escolheu esse nome para o fundo? Boa pergunta. O nome Encore tem a ver com música e tem a ver com algumas coisas que a gente faz aqui de diferente. Encore na música é o bis, né? É a parte final do show. Que primeiro só acontece se o show antes foi bom, né? Você só pede para ter o bis se o show foi bom. O segundo motivo do nome Encore é que o bis é a parte final do show, né? E tem uma relação com o que a gente quer que a Encore seja pra gente, né? Nossos últimos empregos. Tipo, a gente quer que isso aqui seja a nossa última parte do show. Por fim, tem uma coisa curiosa. O Encore vem do francês de novo, né? Que é o jeito que a gente acredita de como é que você faz para ganhar dinheiro no longo prazo aqui. O pessoal confunde achando que bolsa é acertar aquela ação que vai voar, e não é isso. Ganhar dinheiro consistentemente no longo prazo em bolsa tem muito mais a ver com ter um processo legal, bem desenhado, que você conhece bem e você repete e tenta, assim, acertar mais do que errar. Cada fundo é diferente. Primeiro porque tem equipes diferentes, né? Cabeças diferentes, pessoas que estão pensando de forma diferente, mas também tem uma filosofia diferente, uma forma de pensar para aplicar o dinheiro de uma forma diferente. Conta pra gente qual que é a filosofia da Encore. Legal, essa pergunta é super boa, porque eu sempre recomendo para as pessoas estudarem muitos fundos, a cabeça do gestor, a cabeça do time, antes de delegar, né, parte do seu rico dinheirinho para um gestor profissional tocar. A nossa cultura aqui é uma cultura de investir em boas empresas para o longo prazo, em uma carteira balanceada, sem grandes concentrações de risco. Bolsa já é arriscado, né? Então eu não vou concentrar em poucos nomes ou em poucas teses, a gente tenta diluir, porque o nosso jogo é o jogo da sobrevivência. Eu garanto para vocês que se a gente conseguir escolher empresas boas e sobreviver às crises que, infelizmente, eu tenho certeza que a gente vai passar juntos, no longo prazo você faz a mágica acontecer, que é ter um retorno bom. E tem uma coisa interessante nessa lousa aqui também, que eu acho que está contando um pouco do processo de vocês, né? O que é isso aqui que está escrito? Bom, isso aqui foi curioso, porque foi literalmente na construção dos primeiros processos da Encore, e a gente estava nessa sala ainda, quando começou a empresa,
E a gente começou a desenhar sobre o que a gente ia fazer e ficou tão legal que a gente deixou até hoje. Então, isso queremos uns 2 anos já aqui, que é basicamente o seguinte. A Encore se divide em 11 analistas, dos 11, 9 são o que a gente chama de especialistas, né? Cada um só olha para um setor para ter muita profundidade de análise. 2 generalistas, eu sou um deles, que aí vai olhar para todos os setores de forma mais rasa, mas olha na horizontal. E mais 4, que são os quantitativos, que são os que vão usar a tecnologia para ajudar nos processos, né? E que é mais ou menos o que está aqui. Essa parte quantitativa se divide em 3. Uma que tem bastante a ver com o uso de tecnologia para deixar os processos redondos e muita análise de risco, né? A gente foca muito em se preocupar em saber o risco da carteira, se a gente está concentrado e tal, nada melhor que usar tecnologia para isso. Uma área que a gente está adorando, que é uma área que a gente chama de Data Science, mas que na verdade tem a ver com dados alternativos, né? O que a gente precisa para tomar uma boa decisão? Tentar enxergar o máximo de coisas possíveis, né? E hoje você tem muito dado disponível na internet que está lá bagunçado. Então a gente tem robôs, servidores na nuvem, redundância, que a gente fica coletando um monte de dados, joga para a nuvem, processa para ajudar o ser humano a ver mais e tomar melhores decisões. E uma terceira área, que essa tem mais a ver com estatística, com modelagem, com testar hipótese, que a gente pode testar qualquer coisa. Assim, será que a bolsa sobe segunda ou cai sexta? É só lá testar e ver se tem significância estatística. Legal. Então você vai lá e monta um bookzinho que tenta se aproveitar disso. Uma parte importante de você ganhar dinheiro no mercado é você estar certo antes que o resto das pessoas, né? Porque muitas vezes você pensa igual a várias pessoas que alguma coisa vai acontecer, só que isso já refletiu no mercado, o mercado já precificou aquela mudança. Então você tentar entender que algo vai acontecer antes dela realmente acontecer é uma vantagem dentro do mercado, né? Essa é uma vantagem, a gente ter essa captura de dados, porque a gente consegue pegar muito online, né? Muito em real time, né? Quando acontece alguma coisa, nossos robôs já estão lá capturando um monte de coisa, isso certamente ajuda a gente, mas quando a gente é longo prazista, isso ajuda muito na construção das teses e tudo. E aí tem um outro ponto muito importante. Em tudo que a gente faz aqui, é óbvio que a gente tem a nossa cabeça, a gente acredita que tal coisa vai acontecer, que o mercado vai caminhar para um lado ou para o outro, mas a gente sempre pensa no e se eu estiver errado? Então a gente constrói um portfólio que vai ter um peso grande nas coisas que a gente acredita e tudo, mas também vai ter uma parte e se eu estiver errado na tese? Que acontece muito. Eu sempre cito o Federer, ou o Djoko, ou o Nadal, cada um escolhe quem prefere, eu prefiro o Federer, mas se você pega todos os pontos que o Federer jogou na vida, não importa se ele é que acertou ou o outro cara que errou, o percentual de pontos de todos os milhares de pontos que ele jogou na vida, que foi ponto dele, é tipo 55%. Nossa. Ou seja, acertando um pouquinho mais que errando, só que repetindo, ele é o melhor jogador do mundo disparado. Uhum. É meio que esse o nosso jogo. É tentar trazer as chances, as probabilidades um pouco positivo, seja através do uso intensivo de dados, seja através de um time grande que foca muito em cada um dos setores, tudo isso para trazer um pouquinho para cima de 50% a nossa chance de acertar. E sempre preocupando com sobrevivência, porque infelizmente a gente vai passar por crises, ter sucesso no longo prazo. Esse é o segredo do jogo. E é um grande desafio também para uma gestora nova, né? Porque vocês têm um pouco mais de um ano agora de mercado, vocês estão falando de investimento de longo prazo, que às vezes são 3, 5, 7 anos para de fato concretizar alguma tese, né? Exatamente. Essa é a importância de ter um time sênior. A gestora é nova, mas as pessoas aqui já estão há um bom tempo no mercado, conhecem bem como funciona, conhecem os setores e tal, e é meio que repetir o que a gente já fez. Bacana. E falando então em time, equipe, eu sei que você tem aqui, eu quero ver como a banda toca. Vamos conhecer o pessoal lá então da operação? Legal, somos 18, vou trazer pessoas da análise, dos especialistas e também tentar trazer um pouquinho da inteligência quantitativa. Vamos lá? Boa, bora lá. Fechado. E como é que funciona o processo, então, para vocês escolherem uma empresa e falar, pô, eu vou colocar essa empresa aqui na carteira da Encore? Legal. Bom, primeiro, esse processo não tem um início definido. Esse processo pode começar de qualquer lugar, porque a gente é muito horizontal. Qualquer um pode trazer uma ideia e é muito bem-vindo que traga. Depois que a gente tem uma ideia de um investimento qualquer, a primeira etapa é um estudo extensivo que vai durar mês do analista do setor específico. Por exemplo, se a gente está olhando para um shopping ou para uma empresa de varejo, é o Ale. E aí o que a gente faz, Ale? Então, dá um exemplo, né? A casa da Allianz. Eu já visitei quase que todos os shoppings da empresa, né? Então, você entende muito o operacional da empresa, né? Então, essa é a primeira parte. Lê muito, então, formulário, ITR, que são todos os documentos que tem no site da CVM, né? Release de resultado, conversa com o CEO da empresa, CFO, os diretores operacionais. Então, você tem que ir construindo todo um arcabouço
de conhecimento sobre a empresa. A gente tem um processo longo que todos os analistas têm que preencher para todas as empresas, que vai do setor, vai analisar como é que é o setor lá fora. Você sabe que no Brasil a gente consegue ler o jornal de amanhã, né? É só ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Provavelmente vai acontecer aqui depois. Aí você preenche tudo isso, preenche sobre a empresa, tudo isso que é o trabalho do analista que demora um mês. E nesse estudo entra também a parte de tecnologia. O que a gente faz, Gui? Exato. A gente tem algumas abordagens, uma delas é a de dados alternativos. Então, basicamente, a gente tenta monitorar fatores que são relevantes para o resultado da companhia e faz isso em real time, né, tempo real. E isso é uma abordagem que lá fora é muito forte, que é o nowcasting. Então, em vez de se preocupar com prever o futuro, a gente tem um interesse em estar à frente dos nossos peers, olhando o que de fato está acontecendo. E aí isso traz algum tipo de edge, de vantagem competitiva. Então, tudo isso entra ajudando tanto o micro quanto o macro. E, obviamente, no nosso principal produto hoje, o foco é o micro. Daria para dizer, então, que vocês constroem uma ideia da empresa, um conhecimento sobre ela, e os dados vão ajudar vocês a terem gatilhos para falar, poxa, talvez seja agora a hora de comprar um momento mais aguçado. Você está olhando o dado, se ele continua vindo do jeito que você esperava, não é um gatilho, mas significa que está tudo de acordo com o esperado, assim. E aí tem uma parte final. Depois que a gente tem toda essa extensa análise, a gente vai fazer isso para mais ou menos, um pouco mais de 100 empresas hoje, a gente senta todo mundo e define um portfólio, né? Como é que isso se conversa, né? Como é que a gente bota um shopping, uma empresa de consumo, uma empresa de commodity, uma empresa de tecnologia, e isso tudo faz sentido num portfólio. A gente está com esse risco, mas a gente também tem essa empresa se o cenário não for bem o que a gente espera e por aí vai. E aproveitando que você falou em risco, como é que vocês definem qual vai ser o tamanho do risco de alguma posição? Uma ação vai representar 5%, 10%? Como isso é definido? Esse contexto de como é que é a definição do tamanho das posições geralmente envolve dois grandes aspectos. Um é a nossa convicção naquela tese. Então, obviamente, teses que a gente tem mais convicção podem ficar maiores. E aí, a mesma tese que a gente gosta, mas ela vai andando, vai caminhando, vai indo para a direção que a gente espera, a gente vai diminuindo, mesmo gostando, só porque depois que o papel anda, a nossa convicção não necessariamente é a mesma. E o segundo são aspectos de risco mais diretos, como liquidez, como volatilidade, que o Gui olha muito naquilo que a gente mostrou em relação aos processos de risco usando tecnologia. Então, é basicamente a soma entre convicção e os aspectos de risco, como liquidez e volatilidade, que são mais conhecidos. Se for uma empresa que a gente gosta muito, tem liquidez, mas a gente acha que tem um risco de governança muito grande, talvez não vai ser uma posição máxima que a gente poderia ter numa outra posição que tivesse as mesmas qualidades, mas uma governança melhor. Para falar um quarto ponto, além disso, a gente gosta muito de olhar a composição do portfólio. Então, a gente trouxe algumas técnicas de aprendizagem estatística, conhecido como machine learning, que é avaliar se o portfólio, por exemplo, ele tem uma dinâmica que está muito aproximada, que é muito de um grupo específico. E aí isso é um conceito de ter as empresas, entender elas no detalhe, no micro, e também avaliar se a composição do portfólio é uma composição que é confortável e é segura para o todo, assim. Então a gente tenta diversificar essas fontes de risco e de prêmio de onde vem a grana do fundo para evitar ficar exposto a um tipo específico, a menos que a tese seja essa. Inclusive, uma dúvida que um investidor normal tem é a hora de entrar e sair de um investimento. Vocês têm isso bem definido aqui também com essa questão de dados, com essa questão de análise? Essa é uma dificuldade gigantesca que o gestor profissional também tem, tá? A gente também tem essa dificuldade aqui. Mas a gente tem as nossas ferramentas, nossos processos para tentar determinar pontos de entrada e saída. Por exemplo, pessoas físicas que estão um pouco mais longe do caso, elas geralmente trabalham com stop, né? O famoso conceito de stop. Chegou no preço, eu não sei o que está acontecendo, vende. A gente não tem stop em preço. A gente tem stop em fundamento, né? O que significa isso? Estamos olhando para uma tese. A ação subiu ou caiu, não importa, né? Subiu ou caiu, a gente retesta os fundamentos. Se não mudaram os fundamentos, vale o que a gente imaginava antes, como o preço-alvo, tudo aquilo ali. E mesmo se a gente está comprado numa tese que sobe, recalcula e fala, não, apesar que subiu, agora eu vejo ainda mais upside, ainda mais o preço-alvo ainda maior, porque melhorou a tese, aí a gente não muda, mesmo ganhando dinheiro, a gente continua investido. Piorou, ou mesmo estamos perdendo dinheiro, e a tese hoje, o fundamento ainda está pior do que a gente imaginava e não faz sentido ter comprado, a gente vai ainda estar comprado, mesmo perdendo dinheiro, a gente vai vender mesmo que a ação tenha caído.
Então, essa não é um dos processos que a gente faz para determinar pontos de entrada e pontos de saída. Outro é sempre definir o que a gente fala de ex ante, né? Sempre definir antes, para este fundamento de hoje, quais são os pontos que a gente compra, quais são os pontos que a gente vende, quais são os pontos que a gente teria posição máxima, qual ponto que a gente estaria até vendido, né, na tese. Por que fazer isso antes? Porque o mercado flutua todo dia. Se bater nesses pontos, e a gente já tinha pré-definido que naquele ponto era um ponto de atenção, a gente vai se provocar. Falei, olha, chegou lá, mudou alguma coisa na tese? Não. Será que não vale comprar? É aquele ponto que você falou que a gente entraria, ou é aquele ponto que você falou que a gente sairia. Então é um processo simples que a gente tem, que o risco ajuda muito, que o Quant ajuda muito com alertas automáticos, que piscam lá no nosso e-mail, tudo aquilo. Assim, olha, esse aqui está num ponto que a gente compraria, esse aqui está num ponto que a gente venderia. E aproveitando, João, para concretizar esse entendimento, conta um case de um investimento assim que envolveu tudo isso que a gente está conversando aqui. Bacana, a gente tem muito exemplo, né? Porque hoje na carteira tem uns 17, 18 nomes, mas eu acho que eu vou deixar o Ale falar algum case que você acha que envolve fundamento, envolve dado, envolve tudo que a gente faz aqui. Vamos lá, falar de um case de pets, tá? Que é um case que a gente gosta bastante, né? Tanto da empresa quanto do setor. O que é o grande contexto? É um setor que historicamente cresceu a um CAGR, né? Que é um crescimento anual acumulado médio acima de 10%, né? Então você pega o histórico longo, é um setor que cresce muito acima do PIB. E daí dentro desse setor tem a Pets, né? Que é uma empresa que foi fundada pelo Sérgio Zimerman, que historicamente tem crescido muito acima do crescimento do setor. E hoje a Pets tem um pouco mais que 7% de market share. Então a gente consegue olhar e falar, putz, isso aqui é uma tese que por muitos anos vai continuar ganhando share, pode chegar a 10, 15, 20% no longo prazo. Então, exemplo, né? Antes de eles comprarem a ZDog, a gente já conhecia a empresa. Por quê? Porque a gente fez reuniões que a gente chama de reuniões de visão lateral, né? Que é conversar com players importantes do setor que não necessariamente são listados. Então, a gente já tinha tido 2, 3 reuniões com o pessoal da ZDog, já estava monitorando via dados como é que eles estavam indo. A parte de dados que a gente usa, a gente consegue monitorar como é que está diariamente a abertura de lojas da Pets. Então, a gente consegue ver que eles estão num ritmo muito bom de crescimento em linha com o discurso deles, né? Que isso é uma coisa importante, né? Você monitorar o discurso que a companhia fala com o que de fato está sendo a realidade. E daí é uma tese que a gente, fazendo conta, fazendo toda a análise, a gente vê um bom crescimento, né? Quem não conhece muito vai falar, putz, mas o valuation de curto prazo é caro. Mas na hora que você vê o quanto de valor que esse cara vai gerar no longo prazo, via crescimento e ganho de share, você consegue ver que tem um upside legal. Tem duas grandes vantagens de usar a tecnologia no dia a dia. A primeira é a nossa capacidade de sistematizar tudo. Então, basicamente, o nosso business é um business de capital humano e a gente ganha alguns homens-hora com processos que podem ser replicados de forma, basicamente, nosso limite é custo computacional. Então, a gente está sempre com esse enfoque muito específico em escalar e sistematizar. E Braga, o investidor muitas vezes ele faz um investimento ali, a ação até sobe e ele dá sorte, né? Muitas vezes ele não fez uma análise tão profunda. Dá para ficar contando com a sorte sempre assim ou o mercado não sempre colabora? Essa pergunta é excelente. É que às vezes a sorte acontece, e o acaso acontece e acontece com a gente também, né? O que a gente faz aqui, né? Para qualquer empresa que a gente olha, para qualquer empresa que o Alexandre olha, tipo, você tem um monte de possíveis, né, outcomes que a gente fala, né? Possíveis cenários, possíveis coisas que podem acontecer, né? O que a gente tenta fazer em relação a isso é legal, tem chance de acontecer essas coisas aqui que seriam ruins, fariam a ação cair. Aí tem essas chances aqui de acontecerem que fariam a ação subir, legal. Você sabe que vai acontecer? Você não sabe. Você sabe quando vai acontecer? Você não sabe. Então você calcula uma assimetria. Parece que tem mais chance de subir do que cair. E aí você fica alocado. Mas pode acontecer que você dá o azar de acontecer uma coisa que faz a ação cair. É por isso que a gente tem uma carteira diversificada e a gente tenta fazer na estatística. A gente tenta fazer o que eu brinco que é dar chance à sorte. Eu não gosto muito de dar chance ao azar. Então, às vezes tem algumas ações que você sabe que pode acontecer alguma coisa que faria a ação cair com alguma probabilidade, mas você não sabe quanto e tal. Essa ação vamos evitar. Mas tem algumas outras que poderia sair, a gente sabe que poderia sair alguma notícia super boa, só não sabe quando e tal. Mas aí você está dando chance à sorte. Isso a gente gosta de fazer. Então eu brinco que tem essa história da sorte do azar no investimento. É claro que tem. Então vamos tentar dar a chance à sorte, não ao azar. Sim, a pessoa tem que estar exposta à ação para ela dar sorte dela subir e triplicar de valor, por exemplo, né? Mas é muito importante você monitorar o que poderia acontecer, que seria dar chance à sorte, e o que poderia acontecer que seria dar chance ao azar, e evitar isso. Perfeito. Deu para ver que nem toda gestora de fundos é igual, né?
e tem muita gente competente para gerir o seu dinheiro muito bem. E você não precisa necessariamente entender tudo de ações para investir seu dinheiro com inteligência, porque as gestoras de fundos estão aí para isso. Então, antes de escolher onde investir, conheça a gestora, converse com os profissionais, entenda qual se adequa mais ao seu perfil de investidor e assim que escolher, confie nos profissionais que fazem essa gestão. Assim você fica muito mais tranquilo com o destino do seu dinheiro, sem cometer erros normais de quem está começando a investir. E a boa notícia é que os fundos da Encore estão na Rico. Se você não tiver conta, não perde tempo. É rápido, online e de graça. E para entender mais sobre esses e outros assuntos do mercado financeiro, você também pode acessar de graça a Reconnect, nosso portal de conteúdos. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e também comenta aqui embaixo outras sugestões de temas ou outras dúvidas que você tenha pra gente responder. Eu te vejo na próxima, até mais!